Sejam bem-vindos ao canal Estudante Estuda. E o resumo do estudante de hoje é Direito Penal, princípios constitucionais aplicados ao direito penal. Esses princípios são chamados constitucionais, pois são extraídos da Constituição Federal e por isso têm força normativa. Um deles é o princípio da legalidade. E quando a sua prova vier trazendo esse princípio da legalidade, lembre-se, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Só com essa base aqui, você responde várias questões de provas. É óbvio que isso aqui é básico, mas isso aqui vai te dar um embasamento para você evoluir na disciplina. A elaboração de normas incriminadoras, aquelas que vão tipificar crimes, é função exclusiva da lei. O princípio da legalidade, ele vai ter uma divisão. Ele vai ser dividido em reserva legal mais anterioridade da lei penal. E isso aqui é um ponto muito importante. A reserva legal diz que somente a lei, em sentido estrito, ou também conhecido como sentido formal, pode definir condutas criminosas e estabelecer sanções penais, tanto para penas quanto para medidas de segurança. Isso aqui também já foi tema de prova, pouca gente sabe, mas também é aplicado a medidas de segurança. Devido a esse princípio, não se pode estabelecer condutas criminosas nem sanções por medida provisória, nem por decreto. Somente a lei pode estabelecer condutas criminosas. Porém, o Supremo Tribunal Federal, e essa é a posição que adotaremos, que é a posição que é cobrada pelos concursos, ele entende que pode medida provisória em matéria penal, porém, apenas para beneficiar, favorecer o réu. Por exemplo, descriminalização de condutas. Aí, a medida provisória, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ela pode atuar em matéria penal. Há um princípio que ele deriva daqui também, conhecido como o princípio da taxatividade da lei penal. É a proibição que essas leis elas sejam vagas e imprecisas, porque de nada adiantaria o princípio da reserva legal, a lei vir em sentido formal, lei estrita, porém se ela viesse vaga, imprecisa. Então existe também essa questão da taxatividade da lei penal. Ela tem que ser precisa, ela tem que ser exata. Mas quando você ouvir falar sobre as normas penais em branco, essas são legais, pois respeitam o princípio da reserva legal, e sua aplicação vai depender sempre de outra norma. Por exemplo, se a lei trouxer que é crime importar determinados produtos e ela não disser quais são esses produtos e outra norma tiver que vir e falar exatamente essa lista de produtos que são proibidos, é um exemplo de norma penal em branco. E aí ela vai poder ser norma penal em branco homogênea, é aquela que a mesma fonte que criou a lei vai criar a norma. Por exemplo, uma lei ordinária trazendo uma tipificação, mas deixando uma abertura para outra lei vir e explicar e preencher essa lacuna. Mas também existe a norma penal em branco heterogênea. A complementação vai ser de uma fonte diferente. Por exemplo, o Código Penal vai e tipifica uma conduta falando sobre drogas ilícitas. E vem a Anvisa e ela vai trazer uma lista dessas drogas, desses produtos farmacêuticos, se for o caso. Aí já é outro tipo de diploma legislativo, então por isso que é conhecida como heterogênea. Outro ponto importante é saber que é proibido analogia in mala in parte, ou seja, aquela que vai desfavorecer o réu. Mas é possível interpretação extensiva, mesmo que prejudique o réu. Essa é a posição do Supremo Tribunal Federal. Sobre a anterioridade da lei penal, você deve saber que a lei deve ser anterior à prática do crime. E há um desdobramento no princípio da irretroatividade da lei penal gravosa. Grave isso, a lei penal ela não vai retroagir quando ela for prejudicar o réu. Porém, se a lei penal ela for beneficiar o réu, aí ela vai retroagir. Isso aqui é importante também. Claro que a prova não vai trazer diretamente, ela vai trazer um caso concreto e você vai ter que avaliar. Se prejudica, não retroage. Se beneficia, retroage. Isso está na Constituição Federal, então deve ser respeitado. Temos também a figura do abolício criminis. Aqui a conduta deixa de ser crime e ela vai retroagir para beneficiar o réu. Por exemplo, o adultério ele já foi considerado crime, porém houve o abolício criminis. Então, se na época que houve esse abolício criminis, houvesse alguém preso, essa pessoa deveria ser posta em liberdade. Pois o crime não existe mais, não há sentido de você manter uma pessoa presa por algo que o direito desconsidera como crime. E aí vem um ponto importante, as leis temporárias.
Se não houver abolício criminis, por que eu estou falando isso? Porque às vezes a questão traz uma lei temporária e um abolício criminis. Gente, se houve abolício criminis, deixou de ser crime e acabou. Porém, a lei temporária, quando não há o abolício criminis, ela continuará a produzir os seus efeitos após o término da sua vigência. O exemplo é a lei seca no dia da eleição. Vamos supor que determinado sujeito está lá na eleição e toma aquele goró e temos a lei seca, que proíbe. Ele cometeu crime durante a lei seca. Porém, quando acabar a eleição, essa lei, ela automaticamente sai do ordenamento jurídico, entre aspas, né, gente? Porque ela é uma lei temporária, ela tem vida curta, ela tem uma vida determinada. Porque mesmo essa lei sendo temporária, esse fato foi praticado durante a sua vigência. Então o sujeito vai responder, salvo se houver o abolício crimes, que não é comum, tá? Temos também o princípio da individualização da pena, onde vamos analisar as circunstâncias do fato e as características do criminoso, analisar o fato concreto. E é realizado nas 3 esferas, isso aqui muita gente erra em prova, tanto na legislativa, quanto na judicial e quanto na administrativa. Na legislativa, são aquelas punições que devem ser proporcionais à gravidade do crime, o estabelecimento de penas mínimas e máximas. Já na judicial, é a fixação da pena de acordo com as peculiaridades do caso. Aqui vai ser feita uma análise do caso concreto pelo juiz. Tipo, quantificação, forma de cumprimento de pena. E por fim, na fase administrativa, o juiz da execução penal, ele vai analisar novamente essas peculiaridades do detento, do fato, e vai aplicar a progressão de regime, vai conceder algumas saídas eventuais, entre outras coisas, depende dos benefícios da época, da legislação que estiver em vigor. Temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade de um artigo que trouxe uma impossibilidade do regime de progressão de pena para crimes hediondos, justamente por ferir esse princípio da individualização da pena. E mais um desdobramento desse princípio diz que as penas devem ser cumpridas em estabelecimentos distintos de acordo com natureza do delito, idade e sexo do apenado. Vamos dar continuidade ao resumo do estudante. Princípios constitucionais do direito penal, parte 2. Iniciando pelo princípio da intranscendência da pena. Ele diz que a pena não passará do condenado. Apenas a obrigação de reparar o dano e o perdimento dos bens que vai ser estendida e executada aos sucessores, conforme lei, mas aí até o limite da herança. Então a pena em si, ela não transfere para os herdeiros. Porém, aquela obrigação civil de reparar dano, perdimento de bens, isso vai se estender aos herdeiros, mas aí vai estar limitada à herança que o defunto deixar. Tenha em mente que a multa não é obrigação de reparar o dano. Multa é igual a pena. Grave isso, isso cai muito em concurso. Multa igual a pena. Morre o infrator, extingue a pena. Você só precisa gravar isso aqui, ó. Isso aqui você já mata várias questões de prova. Então, o princípio da intranscendência da pena, a pena não passará do condenado. Apenas a obrigação de reparar o dano e o perdimento de bens que é estendido e executado aos sucessores, conforme lei, porém, igual falamos, até o limite da herança. Existe também o princípio da limitação das penas, também conhecido como o princípio da humanidade. Não haverá penas de morte, salvo no caso de guerra declarada, nem de caráter perpétuo, nem de trabalhos forçados, nem de banimento e nem cruéis. Essas são cláusulas pétreas. Então, para termos esse tipo de pena, só uma nova Constituição, tendo em vista que não pode ter retrocesso social. Então, muitos doutrinadores falam que nem com a nova Constituição. A pena de morte, ela é vedada pela Constituição Federal. Tenha isso em mente. Há uma única exceção, no caso de guerra declarada. E aí você vai ter que ir lá no Código Militar para saber qual é essa exceção. Por curiosidade, a exceção é um crime de desertar frente ao inimigo. E esse crime de desertar frente ao inimigo tem pena no grau máximo de morte. Então essa é a única exceção. Essas vedações a essas penas vão trazer vários reflexos. E aí eu trouxe um exemplo. No ordenamento jurídico, a gente não pode impor ao preso que ele trabalhe sem ter uma remuneração e sem ter outros benefícios, como redução da pena, entre outros. Isso aqui é reflexo dessas penas aqui, ó. No caso seria de trabalhos forçados. Então se o preso vai trabalhar, ele tem que ser remunerado. Parece bobeira, mas isso aqui cai em prova. Temos agora o princípio da presunção de inocência. Presunção de não
culpabilidade. Ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. É aquela que é irrecorrível. É uma regra probatória de julgamento. Então, o ônus, aquela obrigação de provar que a pessoa é culpada, vai caber sempre ao acusador, que vai ser o Ministério Público ou ofendido. Temos um desdobramento que é o princípio do indúbio pro réu, ou a favor do rei. Se há dúvidas acerca da culpabilidade, o juiz vai decidir em favor do réu. Mas há exceções. Tem vezes que o juiz vai decidir no indúbio pro societate. As decisões dele vão ser em favor da sociedade. Por exemplo, no recebimento de denúncia ou queixa, na pronúncia do júri. O juiz vai decidir contrariamente ao réu, mas aqui o réu é ainda inocente. O juiz vai estar baseado apenas em indícios de autoria e prova de materialidade. Essas decisões, elas só são aceitas porque elas não trazem consequências para o réu. Vamos dar continuidade ao resumo do estudante. Princípios constitucionais do direito penal. Parte 3. Para o Supremo Tribunal Federal, viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou ação penal sem o trânsito em julgado. Se não transitou em julgado, ele tem que ser inocente. Então já temos vários julgados nesse sentido. Tem que ser uma regra de tratamento. O réu, ele é inocente, grave isso. E aí teremos uma dimensão interna, que é dentro do processo. O juiz não vai poder decretar prisão preventiva do acusado apenas por ele estar no processo, pois o acusado, ele ainda é inocente. Teremos também uma dimensão externa. O fato dele estar sendo processado não pode gerar reflexos em sua vida pessoal. Então, nós temos que respeitar essas duas dimensões, tanto a interna, que aí vai ser dentro do processo, tanto a externa, que vai ser fora do processo. Bom, quanto às prisões provisórias, que são aquelas prisões cautelares decretadas no curso do processo, essas não ofendem a presunção de inocência, mas elas não poderão ser usadas para antecipar a pena. Então o juiz não pode tentar burlar, através de uma prisão provisória, fazer com que o indivíduo já comece a cumprir a pena. Isso não pode. Vamos a alguns julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. É vedado a utilização de inquéritos policiais e ações penais em cursos para agravar a pena base. Mas tenha em mente que os processos criminais em curso e os inquéritos policiais em face do acusado, esses podem ser considerados como maus antecedentes. Outra decisão do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é sobre a regressão do regime de cumprimento de pena. Não há necessidade de condenação transitada em julgado para que o preso sofra a regressão do regime de cumprimento de pena mais brando para o mais severo. Vamos dar um exemplo. E vamos imaginar que ele vai do regime semiaberto para o fechado. Para acontecer essa regressão, basta que esse preso tenha cometido novo crime doloso ou falta grave durante o cumprimento da pena do crime antigo. E aí ele vai sofrer essa regressão de pena. Porque imagine a situação, ele foi beneficiado e está num regime mais leve devido a um benefício. E aí o sujeito vai e comete outro crime doloso ou comete uma falta grave. Gente, ele perderá esse benefício e aí vai sofrer uma regressão de regime. E nesse caso, não há necessidade do trânsito em julgado. Ele não está sendo condenado, ele está perdendo apenas um benefício. Um benefício que ele ganhou talvez por um bom comportamento ou outra situação. Mas ele cometeu um novo crime doloso ou falta grave, então regressão nele. E o entendimento da jurisprudência e da doutrina é que a Lei de Execuções Penais não ofende a Constituição Federal, então é válido. Revogação do benefício da suspensão condicional do processo em razão do cometimento de crime, não há necessidade do trânsito em julgado do novo crime. E por fim, nós temos a presunção da inocência sendo trazido de novo pelo Supremo em 2019, falando que é vedada a execução provisória da pena. É vedada a execução provisória da pena, pois é necessário o trânsito em julgado. Não pode caber mais recurso. Foi essa luta aí de 2016 até 2019, mas o entendimento atual, até então, é que é proibido a execução provisória da pena criminal. Sejam bem-vindos ao canal Estudante Estuda. E hoje veremos o resumo do estudante de Direito Constitucional, aplicabilidade das normas constitucionais.
e as gerações dos direitos fundamentais. Quanto à aplicação das normas constitucionais, vamos ver a doutrina de José Afonso da Silva. Ele classifica em 3 tipos: eficácia plena, eficácia contida e eficácia limitada. Na eficácia plena, as normas são auto-aplicáveis, não restringíveis e têm aplicabilidade direta, imediata e integral. Já as normas de eficácia contida, elas são auto-aplicáveis, restringíveis e têm aplicabilidade direta, imediata e possivelmente não integral. E por fim, nós temos a norma de eficácia limitada. São não auto-aplicáveis e aplicabilidade indireta, mediata e reduzida. Porém, ela é dividida em 2 tipos: princípios institutivos ou organizativos e normas programáticas. Aqui é importante lembrar que as normas de eficácia limitada, elas possuem um efeito negativo e vinculativo, que muita gente acha, por ela ser não auto-aplicável, aplicabilidade indireta, mediata e reduzida, ela não surte nenhum tipo de efeito. Isso não é correto. Ela tem efeitos negativos e vinculativo. Quanto às gerações dos direitos fundamentais, as principais gerações são a primeira, a segunda e a terceira. A quarta e a quinta depende do nível da prova. E aqui estão as palavras-chave do nosso resumo. Primeira geração, liberdade. Segunda geração, igualdade. Terceira geração, fraternidade. Na primeira geração, lembre-se que o indivíduo impõe ao Estado o dever de abstenção, de não se intrometer na vida pessoal do indivíduo. Logo, são direitos civis e políticos. Já na segunda geração, nós temos a igualdade. A imposição é para que o Estado atue. Então, teremos os direitos sociais, econômicos e culturais. E na terceira geração, não menos importante, temos a fraternidade ou igualdade. São os direitos difusos e coletivos. Eles vão sair da órbita individual para atingir a coletividade. A quarta geração, dependendo da prova, ela pode te cobrar 2 doutrinadores: Paulo Bonavides ou Norberto Bobbio. Paulo Bonavides, ele fala que a quarta geração é a democracia, informação e pluralismo. Já Norberto Bobbio, ele fala que é engenharia genética e em algumas literaturas traz biotecnologia. A quinta geração e última, ela é o direito à paz. Basicamente, para as provas de concurso público da disciplina de Direito Constitucional ou até mesmo Direitos Humanos, cobra-se essas 3 primeiras gerações. E o que se cobra são as palavras-chave. Primeira geração, liberdade, direitos civis e políticos. Segunda geração, igualdade, direitos sociais, econômicos e culturais. Terceira geração, fraternidade ou igualdade, direitos difusos e coletivos. E no resumo do estudante, hoje veremos em Direito Constitucional as características dos direitos fundamentais. Tema recorrente em concursos públicos. Vamos lá! É interessante saber dessas características, os nomes e os significados básicos. Quando eu digo significados básicos, são as palavras-chave. Lembrem-se que nós estamos vendo um resumo. Então aqui o foco são naquelas palavras que vão te dar suporte para você acertar a questão. Então a primeira característica dos direitos fundamentais é a universalidade. Significa que os direitos fundamentais são comuns a todos os seres humanos. Há um núcleo mínimo de direitos fundamentais que deve ser outorgado a todos. Por exemplo, o direito à vida. Mas tenha em mente que alguns direitos não podem ser titularizados por todos. Por exemplo, os direitos dos trabalhadores. Só vão ter esses direitos os trabalhadores. É um direito direcionado para essa classe. Outra característica tão importante quanto a primeira é a historicidade. Os direitos fundamentais, eles surgem por um processo de afirmação. São mutações e eles são sempre sujeitos à ampliação. Por que isso? Vai depender de como a sociedade vai evoluir. A tendência é que os direitos fundamentais, eles vão evoluindo de acordo com a evolução da sociedade. Por isso, eles são históricos. Aqui veremos 3 características importantíssimas: a indivisibilidade, inalienabilidade e imprescritibilidade. O primeiro, a indivisibilidade, diz que os direitos fundamentais são um conjunto único, indivisível de direitos. Eles não podem ser considerados individualmente. A inalienabilidade, ela quer dizer que os direitos fundamentais são intransferíveis
inegociáveis. Eles não podem ser abolidos por vontade do seu titular. A pessoa não pode pegar e falar, eu não quero mais esse direito à vida. Isso não pode, o nosso ordenamento jurídico não aceita. E também, eles não possuem conteúdo econômico patrimonial. Não podem ser vendidos nem negociados. A imprescritibilidade diz que eles não se perdem com o passar do tempo. Eles são personalíssimos, são da pessoa. E essa característica nos diz que eles não são alcançados pela prescrição. Se o indivíduo não utilizá-los, não faz diferença. Eles não vão se perder com o tempo, eles não vão se esgotar. A irrenunciabilidade diz que o titular ele não pode dispor dos direitos que ele tem. Mas aqui cabe uma observação. Ele pode deixar de exercê-lo. Não quer dizer que ele está abrindo mão. Vamos lá que eu vou dar o exemplo. É admissível a autolimitação voluntária de seu exercício. O exemplo clássico e que todos conhecem são os reality shows. A pessoa temporariamente ela vai abdicar de um direito fundamental, qual seja a privacidade. Outra característica é a relatividade ou limitabilidade. Saibam que os direitos fundamentais eles não são absolutos. Todos os direitos fundamentais podem ser relativizados. Eles são limitáveis por outros direitos fundamentais. Então, quando houver um conflito aparente, porque esse conflito ele não vai ser real, ele vai ser apenas aparente, entre direitos fundamentais, por exemplo, a informação e a privacidade, aqui vamos ter que aplicar uma harmonização, vai ter que haver uma concordância prática. Nenhum direito poderá ser sacrificado definitivamente. Vai ocorrer uma limitação de um em relação ao outro. Sempre nós temos que colocar na balança. O que é mais importante? O direito à liberdade de locomoção ou o direito à vida? Por exemplo, está tendo uma situação de conflito no Brasil e eles limitam as pessoas de circularem em determinados horários. Pô, aí você vai falar, nossa, mas está infringindo o meu direito de locomoção. Sim, mas aí não quer dizer que é um conflito. Quer dizer que o direito a você viver, o direito a você ter segurança na sua propriedade, na sua casa, é mais importante do que o seu direito de locomoção. Então, dependendo do caso, podem ocorrer limitações, sempre que em confronto com outros direitos fundamentais. A complementaridade diz que os direitos fundamentais compõem um sistema único. Diferentes direitos, das diferentes dimensões, vão se completar. Eles devem ser interpretados conjuntamente. Já a concorrência diz que os direitos fundamentais podem ser exercidos cumulativamente. Vários direitos podem ser exercidos ao mesmo tempo. Temos também a efetividade. Os poderes públicos, o Estado, ele tem a missão de efetivar os direitos fundamentais. Existe uma característica muito importante que ela vai se desdobrar, principalmente quando nos referimos à doutrina, e aí eu vou comentar Canotilho, que é um doutrinador muito imponente nessa área, é a proibição do retrocesso. Os direitos fundamentais, eles não podem ser enfraquecidos ou suprimidos. O que foi conquistado pela sociedade deve se manter. Canotilho, baseado no princípio do não retrocesso social, ele diz que os direitos sociais já previstos são garantias institucionais, mas um direito subjetivo do indivíduo, do sujeito. Então saiba que são inconstitucionais qualquer medida estatal que, sem a criação de outros esquemas alternativos ou compensatórios, anulem, revoguem ou aniquilem o núcleo essencial desses direitos fundamentais. E veremos hoje a eficácia dos direitos fundamentais, na nossa aula Resumo do Estudante. Será uma aula mais curta, porém veremos as 3 eficácias dos direitos fundamentais, de forma resumida. Aquela que é entre o Estado e o indivíduo, que é uma forma vertical, o Estado vai ficar aqui em cima e o indivíduo aqui embaixo, por isso que é vertical. Outra que veremos é aquela horizontal entre o indivíduo e o indivíduo. Então, vamos ter aqui uma relação de indivíduo com indivíduo. E teremos, por fim, uma nova, a diagonal, que seria aquela entre o empregador e o empregado. Por que é diagonal? Normalmente, o empregador ele está numa relação de superioridade em relação ao empregado. Por isso que é chamado diagonal. Mas vamos ver cada uma. A eficácia vertical é aquela onde se tem um ente superior, que é o Estado,
e um ente inferior, que é o indivíduo. Então, sempre quando sua prova trouxer eficácia vertical, você vai pensar no próprio nome, vertical, uma relação de desigualdade, onde nós temos aqui um ente superior e aqui um ente inferior. Já a eficácia horizontal, não lembra uma linha reta? Então, nós vamos ter em mente que é aquela onde temos dos dois lados indivíduos com o mesmo poder, vamos dizer assim. É uma relação entre particulares. E aqui nós temos duas teorias que podem aparecer em uma prova de nível mais avançado. As teorias da aplicação dos direitos fundamentais aos particulares. De início, nós temos a teoria da eficácia indireta ou mediata dos direitos fundamentais, o que seria? A aplicação aos particulares seria apenas de forma indireta, excepcional. Seriam quando fossem aplicadas cláusulas gerais do direito privado. Por exemplo, ordem pública, liberdade contratual, entre outras. Essa teoria é incompatível com a Constituição Federal, então ela não é aplicada. Temos também a teoria da eficácia direta e imediata dos direitos fundamentais, aquela em que a incidência é diretamente nas relações entre particulares. Essa é adotada pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal. Logo, vai ser a que nós vamos adotar para a nossa prova. Um exemplo, vamos supor que dois indivíduos têm uma sociedade e aí, por qualquer motivo, um dos sócios pretenda expulsar esse sócio que ele acha que cometeu alguma infração. O que diz a lei, essa eficácia horizontal? Diz que para que ele faça essa expulsão, ele vai ter que dar o direito de ampla defesa e contraditório a esse sócio, para ele provar que ele não fez aquilo. Isso seria um exemplo de eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Por fim, nós temos a eficácia diagonal. Aqui, a aplicação dos direitos fundamentais é em uma relação assimétrica, uma relação diferente entre particulares. Apesar de estarmos falando entre particular e particular, há uma assimetria, há uma diferença, uma desigualdade de forças. E um exemplo clássico seria patrões e empregados. Então, você vai imaginar aqui, ó, diagonal. E você vai imaginar que aqui nós temos o patrão e aqui nós temos o empregado. Eles vão estar em situação desigual na relação trabalhista. Por que desigual? Esse patrão, ele vai ter aqui, ó, muito mais condições financeiras de arcar com o processo do que esse indivíduo aqui, ó, que ganha um salário. Então, é dito que essa relação é assimétrica, desigual, desproporcional. E por isso deve ser aplicado os direitos fundamentais aqui também. Com isso, concluímos a nossa aula e o link para baixar o PDF dela encontra-se na descrição do vídeo. Até a próxima!